trabalho que minha amiga conduzir o culto, e com certeza também vai trabalhar na tua vida grandemente hoje. Amém? Então fica em pé, vamos orar. Vamos, Caetano, faz favor, papai, vem aqui orar pelo servo nessa noite, em nome de Jesus. Deus te use. Glória a Deus. Você vem na amada igreja, papai, Senhor Jesus, amém? Teve sua mão sobre o contato, moral da vida do pastor por esta pregação. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso poderoso, graças te damos, Senhor, pelo Senhor. Já está aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, Senhor, que louvado e glorificado. Oh, aleluia, Senhor. Glória. Pai querido, Pai amado, nós te apresentamos, teu filho amado, Senhor, do céu, Senhor Jesus. Que aqui ele está, fazer a pregação desta noite, Pai, que o Senhor venha usar ele, Senhor, com a condução, Senhor, como canal de bênção para todos nós, para toda a tua igreja, Senhor Jesus. Que nada saia da vontade dele, mas sim, que o Senhor já preparou, já está no coração dele, Senhor. Que venha de encontro com toda a tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai. Aleluia. Isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu santo nome. A igreja diz amém. Glória. Amém? Saúde a gloriosa igreja na paz do nosso Deus. Amém. A responsabilidade é imensa, né? Mas eu creio que assim como Deus falou no meu coração, vai falar no coração da igreja. Eu creio que passado é um euforia aí de Natal, Ano Novo, né? Eu creio que cada um de nós tem uma expectativa, né? E seja um ano de realizações, seja um ano aí, né, de respostas, né, às nossas orações. Sabe, que a gente possa se encontrar como ser humano, como gente, a gente possa ter sempre aí um sacrifício agradável, santo ao nosso Deus, que a gente possa entender, né, a trajetória da nossa vida, que nós não estamos aqui por estar, cada um de nós temos aí um projeto de Deus, Deus tem um projeto para cada um de nós, eu creio nisso. Certo? Então vamos deixar de lado a euforia, vamos centralizar aquilo que nós podemos fazer, sabe? De útil, de agradável a Deus. Deus espera muita coisa de cada um de nós, igreja. Sabe, não é só eu declaro, eu recebo, eu tomo posse. Não, eu me entrego. Eu me rendo, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua glória em mim, Deus. Eu quero a tua luz brilhando na minha vida. Sem isso, sabe, a vida passa a ter um sentido mesmo. Eu vou ficar aqui na pregação, sabe? Eu vou trazer aqui, sabe, um relato de alguém que fez parte do meu ministério, no começo do meu ministério, apóstolo Paulo. Uma história linda, um dos maiores missionários que essa terra, sabe, que passou por essa terra, um homem que escreveu 13 epístolas, sabe, é doutorado, um homem que tem para nós um fundamento muito grande da palavra de Deus. Não dá para falar de Paulo numa pregação inteira. Precisava de muito mais tempo, mas eu vou tentar aqui passar o que Deus passou para mim de Paulo. Amém? E para começar, vamos começar Atos capítulo 20. Amém? 23. Atos 20, 23. Aqui Paulo está diante de uma aprovação muito grande, igreja. Sabe, uma responsabilidade imensa sobre a vida de Paulo. E aqui ele faz, sabe, um relato do que é, um pouquinho, né, da responsabilidade de ser missionário de Deus. Amém?
lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, porque passei pegando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. 30. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ânimo estar com lágrimas a cada um de nós. Aí você podemos assentar a igreja. Paulo, ele nasceu em Tarso, e hoje Tarso significa atual Turquia. Tarso é a atual Turquia. E na época, Tarso era o centro cultural da Grécia. Era uma cidade universitária, era uma cidade de referência. Ali estavam as pessoas de mente brilhante, as pessoas que iriam, faziam parte do Sinédrio, ali estava a nata. Paulo era um deles. Então ele era a referência. Então, Atos 22, 28 diz que Paulo tinha cidadania romana, e isso lhe dava um certo privilégio, ou seja, a garantia de que se ele estivesse no julgamento, ele poderia apelar para César, e ser exigido ali que ele fosse tratado com respeito. Quando ele fosse preso, ele não poderia ser humilhado, açoitado, ele tinha um certo privilégio. Não era qualquer um que poderia chegar, humilhar, não, vai pôr, vou espancar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Alguns, naquela época, já existia abuso de autoridade, que ninguém estava vendo, então ele sofreu as perseguições. Ele está falando aqui, que o que me espera? Prisões, tribulações, Então ele estava consciente da responsabilidade que ele tinha. E aí o que acontece? Ele era membro do Sinédrio, do concílio do Sinédrio, que eram as autoridades que eram responsáveis pela legislação das leis. E eles viviam o judaísmo. Judaísmo era a observância da lei. Quem saísse fora da lei estava sujeito a ser punido. E Cristo ele veio justamente fazer o quê? Contrário à lei. Jesus veio estabelecer a graça. A lei oprimia o povo, a lei escravizava o povo. Quem tinha mais oprimia aqueles que tinham menos. Então havia uma desigualdade social muito grande no tempo de Jesus. E Jesus veio estabelecer o quê? Estabelecer um novo reino, o reino da igualdade social. O reino, por que nós cristãos dizemos que no reino de Deus há igualdade social? Por quê? Porque para Deus todos nós somos iguais, igreja. Quando Deus olha para mim e para você, não interessa se tem diploma, se tem isso. Não, Deus ele vê ali um potencial. Deus ele vê ali um instrumento para ser usado na obra de Deus. Quando Deus olha para Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele estava lá na morte de Estevão. Quando Estevão morreu apedrejado, as vestes de Estevão foi colocado ali nos pés de Paulo. Então Paulo ele representava um perigo iminente para todos na época. Paulo era representado na autoridade romana. E quem desrespeitasse as autoridades estavam sujeitos a seríssimas punições. Alguns eram executados. Era pena de morte. Não é essa cadeia como está aqui no Brasil, não. Era rígido, o negócio era mais embaixo. E aí Paulo tinha consciência disso, que ele estava colocando a vida dele em perigo. Era um perigo constante. Ele fala, o que me espera? Prisão, tribulação. E nesse capítulo 20, o que está acontecendo? Paulo está sendo perseguido. Está sendo perseguido. Ele foi ameaçado de morte. As pessoas queriam apedrejá-lo como
fizeram com Estevão. Como fizeram com Estevão. Mas aí o que acontece, igreja? Deus olha para Paulo e ele vê lá. Paulo ele era perseguidor, né? Ele representava perigo para a igreja. Todos temiam ele, né? Porque ele era uma autoridade. Onde ele estava, as pessoas o respeitavam. Por quê? Porque ele representava o Sinédrio, a mais alta corte lá de Roma. É o que aconteceu. De perseguidor, ele é perseguido, porque ele vai lá para a estrada de Damasco, e na estrada de Damasco, o que acontece? Ele vai lá para perseguir os cristãos, porque havia um movimento na cidade de Damasco, dos cristãos. A cidade estava sendo impactada pela palavra de Deus. Aí Paulo vai lá justamente para quê? Tentar colocar um finiço, organizar aquilo ali. Aí o que acontece? No caminho de Damasco, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Saulo, 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 por que me persegues? E é tremenda essa passagem, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? E aí ele tem um encontro com Deus. Aí cai as vistas dele, ele não consegue enxergar mais, e aí ele está na direção de Deus. E aí ele vê coisas, né, das quais ele diz que não são dignas, né? Ele nem relata o que ele viu, porque ele viu coisas ali que nem olho viu, nem coração viu, nem olho jamais sentiu. Era algo, sabe, revelação divina. Era Deus se revelando a Paulo, falando para ele, né, por que ele estava fazendo aquilo. E ali ele tem a conversão. E aí é ordenado que ele fosse se encontrar na casa do evangelista. O que acontece? Chegando lá, as pessoas ficam assustadas, mas esse aí é perseguidor, estava lá os apóstolos, todos eles reunidos dentro da casa. Mas esse aí é perigoso, como é que nós vamos receber esse homem dentro da casa aqui? Isso aí estava lá na morte, lá de Estevão, lá. Atos capítulo 9, relata toda essa história aí. Aí o que acontece? Eles ficaram temerosos, porque ele estava perigo. Mas quando Deus faz a obra, Deus faz por completo. Não, agora ele não é mais salvo, agora ele é transformado em um Paulo. De Saulo ele foi transformado, né, em um Paulo. E é isso que acontece quando o ser humano tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Aquele que usava droga não usa mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que era adúltero não adultera mais, aqueles que eram entregues às paixões carnais deste mundo não buscam mais a sua alegria nos prazeres da terra. Aqueles que têm um verdadeiro encontro com Deus sabem a diferença do que é ser um cristão e do que é um mundano, daquele que não teme a Deus. Deus está falando ali, está admoestando, como ele disse aqui, não cessei de admoestar, ou seja, advertir. Olha, vocês estão caminhando para o fracasso, para a derrota, vocês correm o risco de serem mortos, a sua vida aqui na terra não valerem nada, por causa do que? Pelo pecado que habita em cada um de vocês. Ele ficou ali 3 anos admoestando, ou seja, advertindo. E a gente vê a advertência. O que é advertência hoje? O que é advertência? Advertência é um sinal de aviso. Quantas pessoas lá na fábrica é avisado: olha, você não pode se comportar desse jeito aí, ó. Se você continuar se comportando desse jeito, você vai ser mandado embora. Na escola, a professora do mesmo jeito, ó, se vai lá na diretoria lá, tem uma advertência: se continuar aprontando a sala de aula, você vai ser advertido, suspenso e vai ser transferido de escola. Dependendo daquilo que você fazer, você vai ser transferido. A advertência é uma coisa que adverte do perigo, né, que a pessoa está correndo. Aqui o pastor Vanderlei se esforça no máximo para orientar vocês, advertir vocês acerca do perigo que cada um corre, se não obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro de regra, de fé e de prática. Sabe, não é eu penso, eu acho. Não tem essa de eu acho, não. É obediência. A lei de Deus é para ser obedecida, não é para ser contestada. Não tem essa de eu acho,
Isso aqui é a boca de Deus falando, igreja. A coisa é eu falar, o pastor falar, mas a Bíblia, ela traz orientações seríssimas. O que os apóstolos fizeram para nós? Eles escreveram os livros para advertir cada um de nós do perigo que nós corremos quando nós queremos fazer as coisas simplesmente do nosso jeito, achando que do nosso jeito dá certo. Não dá certo, igreja. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas, né? Então, ele começou a pegar, né, no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo, ou seja, na onde? Em Damasco. Ele foi lá para fazer uma coisa e começou a fazer outra. Então Paulo, ele era rigoroso, violento, mas depois que houve essa transformação, ele se tornou amável, se tornou sensível. Ele conseguia olhar para o necessitado, para o aflito, para a pessoa que estava vulnerável de uma outra maneira. Sabe? Olha, a tua situação pode mudar. Você não precisa viver desse jeito. Sério? Você não precisa sofrer desse jeito. Entrega a tua vida para Deus. Deus pode te curar. Você está aqui hoje, eu não sei como está a tua situação, mas Deus quer trazer respostas para a tua vida. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Não importa, às vezes a gente está esperando e não tomamos uma atitude de ouvir a voz de Deus, o que Deus quer de cada um de nós, igreja. Certo? Paulo, ele enfatizava, olha, ele tinha essa visão, né, de olhar para o necessitado. Eu estava orando a Deus, o que poderia ser um ano de vitória para a igreja neste ano? Aí Deus me falou para mim, poderia ser um ano do acolhimento, igreja. O ano do acolhimento, porque quantas vidas estão aí fora, esperando a oportunidade de aceitar ou de rejeitar a palavra de Deus, igreja? Quantos estão aí, sabe, na dúvida, querendo um abraço, querendo, sabe, uma resposta para os seus problemas, eles não encontram, mas nós somos a resposta para esse mundo, igreja. Nós precisamos olhar para o vulnerável, para o aflito, para aquele que não tem a mesma informação que a gente tem e falar para ele, olha, tem jeito para a tua vida, tem salvação para a tua vida, tem mudança para a tua vida, tem cura para a tua alma, teu espírito, tem salvação para a tua casa, para a tua família. Veja, às vezes nós somos egoístas, nós nos preocupamos só com a gente. Só que a gente não passa lá, o coitado está lá, morador de rua, está aí porque está. Não aproveitou as oportunidades, aí ficou na bebida, na cachaça, está aí, na droga. Mas eu não parei para conversar com ele e entender a motivação que levou ele a ficar naquele estado. Ele está frágil, ele está vulnerável. A condição que ele está tão frágil como está aqueles da Cracolândia, igreja. Lá tem engenheiro, tem médico. Você acha que eles queriam estar lá? Não! Mas eles estão no total, né, de abandono, de fragilidade, que eles não conseguem mais agir por si mesmos. Eles precisam de uma mão amiga, de alguém que vai lá atrás e você está que eu estou contigo. Então, quando eu falo de acolhimento, igreja, é muito simples eu chegar e pegar para um viciado, para um drogado, mas é só isso, igreja. E aí? Ele precisa de uma força, de uma ajuda para ser encaminhado numa clínica, sabe, para dar um basta no sofrimento dele. E é isso que a igreja tem essa missão, igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Tem muitos casos, né, que as pessoas se envolvem tanto no vício, que ela vem para a igreja, Deus, né, através do seu poder, da sua glória, dá força para a pessoa é restaurada. Mas tem muitos que não conseguem, igreja, sozinho. Eles precisam de uma ajuda. Então, acolhimento. Se nós precisamos acolher as pessoas que estão ao nosso redor. Se estiver caminhando errado, vai lá. Tem muita gente que não gosta de discussão, de mostrar o caminho. Mas por quê? Vai ficar lá na zona de conforto? Vai ficar na zona de conforto? Deus está falando, vai lá e fala da minha palavra. Vai lá e profetiza. Não, não é comigo. Não. Seja para o pastor, para o missionário, para o evangelista, não. É responsabilidade nossa, igreja. Nós precisamos acordar.
oferecer algo, sabe, algo de bom para Deus, igreja. Chega uma hora que não dá lá para ficar com Deus, me dá, e o que eu estou oferecendo para Deus? A coisa mais gostosa, você sabe, quem é evangelista sabe. Aí quando a pessoa chega, pastor, olha, um dia você estava contando o seu testemunho, eu ouvi e Deus salvou a minha vida. Seu testemunho salvou a minha vida. Deus curou a minha alma, curou a minha família, curou a minha casa. Hoje eu estou aqui por causa de você. Nós somos luz, nós temos que brilhar, igreja. Sabe, não é estar no fundo por estar, não. É fazer a diferença no mundo que nós estamos, igreja. Nós estabelecemos que eu quero carro, e o que é que nós podemos oferecer para Deus, igreja? Sabe, Paulo sabia e tinha consciência, Paulo, ele considerava que a sua vida não teria valor se a vida dele não fosse usada para a obra de Deus, igreja. Vocês têm noção do que é isso? A vida pode me dar muitas coisas, igreja. Carro, casa, fazenda. Mas o que eu posso fazer com a vida que Deus está me dando, igreja? Quantas pessoas eu falei de Jesus? Para quantas casas eu fiz oração? Quantos hospitais eu visitei? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Será que é só praia? Será que é só divertimento? Não! É muito mais que isso. Paulo, ele tinha essa noção. Ele poderia esquentar, poderia estar onde ele quisesse, mas ele preferia correr perigo de vida, ser zombado, esclarecido. Ele sabia que a vida dele era preciosa nas mãos do Senhor. Então, disposição é uma qualidade necessária para qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus, igreja. Nesta noite, eu oro a Deus, para a vida de cada um aqui, que Deus levante aqui obreiros, missionários, que Deus dê disposição para essa igreja, para olhar para o necessitado, para o aflito, e sentir a dor do necessitado, do aflito, e que no próximo culto, ou sei lá, durante esse ano, pelo menos uma vida, você traga para a igreja. Que essa disposição de fazer a diferença nesse mundo não é fazer o que o mundo está fazendo, não, igreja. É fazer o que a Bíblia manda nós fazermos. É sentir Deus aqui, no coração. Ouvir a voz de Deus, já falei aqui. Existem muitas vozes no mundo, igreja. Mas a principal voz é de quem? É a voz do Espírito Santo de Deus. Ele diz: ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Deus, ele espera muito mais de cada um de nós, igreja. Quanto necessitado, aflito, precisando, e às vezes a gente está lá só no interesse. Não é isso, igreja. Então, Paulo, ele é conhecido como um dos maiores missionários, porque ele sentia dor. Se eu olhar para o irmão e ele estiver ali na calçada, eu não sentir a dor dele, que evangelho é esse, igreja? O que Jesus fala? Estive nu, me vestiste. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Tive preso, foste-me visitar. Esse é o evangelho, igreja. Agora eu vou lá, porque está vindo o pastor lá que regala a placa de carro, que regala o LG, que joga o manto. Está fácil. Eu estou indo atrás de um Deus o quê? Um Deus que sabe que supra as minhas necessidades, nada mais que isso. Isso é um Deus que a nossa mente cria. Deus é muito mais que isso, igreja. Deus, ele quer habitar poderosamente dentro de cada um de nós, igreja. Nós precisamos ser templo de Deus. Nós precisamos ser casa de Deus. Senão a nossa vida vai ficar aí, sem um direcionamento e um direcionamento que Deus quer de cada um de nós. Paulo estava satisfeito com o que ele tinha e onde ele estivesse, fazendo a obra de Deus. 24, 34, olha. Vós mesmos sabeis para quê? Porque me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos e serviram.
Então, o que Paulo fazia, igreja? Paulo era fabricante de tendas. E quando ele fazia as tendas, o trabalho dele, das mãos dele, era suficiente para alimentar ele e aqueles que estavam juntos com ele. Ele não ficava atrás de renda, usando aí o que os irmãos trazem aqui no altar para sabe, exploração. Tem muita gente explorando, não faz nada o dia inteiro, vive aí de dízimo de oferta, com a mão, com o chapéu na mão, faz pix ali. O que é isso, igreja? Você acha que não vai prestar conta? Vai prestar conta, igreja. Você pode enganar um homem aqui na terra, mas lá diante de Deus. Aquele que não trabalha, não coma. Dízimo é para quê? Para que é, igreja? Qual é o fundamento do dízimo? Quando foi instituído o dízimo, o que era? Era para cuidar da vida dos levitas lá no tempo, que cuidava da casa do Senhor, para que a casa do Senhor nunca faltasse nada, igreja. Não era para benefício próprio, não era para deixar ninguém rico. Não era. Nem sei por que Deus está mandando falar isso, mas é isso. Tem muitos aproveitadores, e você está lá no estado vulnerável, precisando de uma bênção, aí você pega essa esparrela aí, ó. Aí você vai culpar Deus, porque Deus não tem nada a ver com essas coisas, igreja. O que Deus espera de cada um de nós é arrependimento, igreja. É olhar para as nossas atitudes erradas, sabe? Às vezes eu estou na igreja, eu estou lá falando palavrão, brigando com o meu colega lá de trabalho, na minha casa. Quem sou eu? Será que eu sou cristão mesmo? Não, é se arrepender, ter uma nova natureza, sabe? É começar a olhar o mundo de uma nova forma, de uma nova maneira, sabe? É transformação de vida. Não dá para continuar do mesmo jeito. Eu estou dentro da igreja, agora vale a pena. Eu estou namorando, eu estou lá na comunicação lá. Isso aí é de Deus, igreja? Fazendo sexo antes do casamento? É de Deus? É normal uma coisa dessa? Não é. A Bíblia diz, ai dos fornicários. Vocês não sabem o que é fornicação? É isso. Hoje vale tudo. E sobe no ponto aqui, então, de boa. E acho que está tudo certo. Mas se fosse no tempo da lei, cairia morto. Porque no tempo da lei não tinha essa não. Se subisse no altar aqui, tivesse desconcertado, caía morto na hora, igreja. Agora nós estamos no tempo da graça. As pessoas zombam, mas não estamos zombando de mim, do pastor Vanderlei, estamos zombando de Deus, igreja. E a Bíblia diz, ai daqueles que zombam de Deus. Às vezes a pregação é dura, mas nos coloca da forma como nós temos que fazer uma avaliação. Cair em si. O que o filho pródigo fez? Vou curtir a minha vida. Que nada, cansei de ficar aqui na casa do meu pai, vou sair fora, vou curtir a vida. Quando ele viu que não era tudo aquilo que ele queria, aí ele pensou, quando ele estava lá no meio dos porcos lá, poxa, na casa do pai eu tinha segurança, tinha paz, tinha alegria, tinha amor, tinha respeito. Aqui eu tenho o quê? Não tenho nada. Vou voltar para onde? Para a casa do pai. A casa do pai aqui, igreja, tem tudo que você quiser. Nós estamos na casa do pai. A igreja diz assim, nos braços do pai. Se você está nos braços do pai, você está no lugar mais seguro da face da terra, igreja. E nos braços do pai tem respeito, tem provisão, tem bênção chegando sobre a tua vida. A única coisa que ele quer de cada um de nós é que nós respeite a palavra de Deus, que a nossa vida seja luz, igreja. É isso que tem que ser. Então, Paulo, ele era fabricante de pedras, então ele tinha essa consciência. Então, após 3 anos de ministério, o que aconteceu? Após 3 anos de ministério, começou, aqui que eu li aqui, começou uma perseguição na vida dele, e ele sentiu que estava ameaçado e correu perigo de vida. Aí, o que aconteceu? Ele apelou para Félix para ser julgado em Roma. Aí ele foi embora para Roma, foi julgado lá em Roma, ficou 2 anos lá pregando o Evangelho, 2 anos em Roma, pregando o Evangelho na cidade dele. E
aí o que aconteceu? Ele foi absolvido e voltou de novo. Só que depois ele foi preso de novo. E dessa vez que ele foi preso, não saiu mais não, viu, igreja? Foi decapitado. Por Nero. Nero estava tão furioso com a igreja que ele mandou decapitar Paulo. E ele tinha consciência da sua morte. Entende? Ele sabia do risco que estava correndo. E assim somos nós. Nós corremos risco quando nós falamos a verdade. E nós somos a verdade, igreja. O que nós fazemos com a sujeira, igreja? Vai jogar sujeira embaixo do tapete? Não pode, igreja. Sujeira pode ser tirada da nossa vida. Não dá, não é comigo, não é conosco, com a gente que Deus está falando hoje, Ele está falando comigo. Eu também tenho pecados para serem perdoados, igreja. E a gente tem que ter essa consciência, entrar na presença de Deus, mas entrar na presença de Deus da forma que Ele espera que cada um de nós entre, igreja. Então que esse ano, para encerrar, a gente possa ter essa consciência, igreja. A gente foi advertido aqui nesta noite. O que é que Deus espera de cada um de nós, igreja? A igreja ela só vai crescer, ela só vai expandir a partir do momento que a gente assumir um compromisso com Deus. Em oração, cada um faz uma missão do jeito que, do dom que Deus deu para você. Tem o dom da intercessão, quer ficar lá intercedendo, tem o dom da oração, tem o dom do evangelismo. Evangelismo tem várias formas de ser feito. Esse dia eu estava no lagão correndo, aí chegou um jovem comigo e entregou uns coletinhos, estava com uma florzinha, um coletinho, dizendo, o Senhor eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só. E aquilo fica, porque aquilo é isso que Deus. Às vezes a simplicidade se torna grande. Então não vamos limitar o nosso potencial. Tem potencial aqui de sobra. De sobra. Olha quantas mãos tem aqui, igreja. Olha quantas cabeças estão aqui. Quantos olhos, quantos ouvidos, igreja. Prontos aí para semear no reino. Temos o ano inteiro de trabalho, igreja. Então eu quero que se nesta noite se coloque nas mãos de Deus, igreja. Sabe, tenha essa meta na tua vida, eu vou trabalhar para Deus. Eu vou me entregar para Deus. E com certeza, igreja, quando a gente se entrega para Deus, todas as nossas necessidades são supridas, igreja. Você não precisa ficar com o chapéu na mão, não. Não precisa. Porque Deus cuida do seu trabalho, da sua casa, cada detalhe não passa desapercebido aos olhos de Deus. Aleluia. Deus só quer que a gente tenha essa disposição, igreja, de ser, um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Hoje eu vim aqui para falar para vocês, aqui quantos querem ser instrumento de Deus? Levanta a sua voz e dê glória a Deus nessa hora. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me. Fica esta palavra para vocês, igreja. Eu tinha muito mais para falar de Paulo, mas o tempo não dá. Mas é uma reflexão para vocês levarem para casa. Não é só o que eu quero que esse ano seja, é o que eu posso fazer para Deus nesse ano, igreja. É a reflexão diferente. O que eu posso oferecer para Deus? Nós podemos oferecer muita coisa para Deus. Podemos. Mas não podemos, ficar aí, dormindo. Não. Chega uma hora a gente precisa acordar. Vai chegar um dia, igreja. Vai passar a nossa vida, a nossa história, diante de todo mundo. E aí? Vai ter coisa que a gente vai se envergonhando, vai ver. Poderia ter feito e não fez. Então aproveite o seu tempo. Se disponha para Deus. Amém?